Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo uma ótima semana. E caso você tenha se perguntado, as coisas por aqui estão meio estranhas ainda. Lembra no episódio passado que a gente conversou sobre trabalho? Então, recentemente eu comecei em um novo trabalho e eu acho que é bem aquela música. Gente, eu tava tão miserável querendo um trabalho que agora que eu tenho um trabalho, eu me sinto pior ainda. Não tô falando que é um lugar ruim, que eu não gosto de trabalhar lá e nada, mas o fato de trabalhar e não poder me dedicar 100% aos meus hobbies de garota, sabe? Como assim eu não vou ter 2 horas do meu dia pra ficar criando pasta no Pinterest de personagem que eu nem vou escrever, sabe? Como que eu não vou ter 1h30 do meu dia pra criar uma playlist específica pra uma situação da minha vida? Que horas que eu vou deitar no chão do meu quarto e me sentir triste e miserável, hein? Como que faz isso trabalhando, gente? É muito difícil. Mas em linhas gerais, o Boizinho, ele tá se sentindo estranho, por isso que esse episódio aqui, ele vai ser um grande lacre, tudo bem? Calma aí, Boizinho, qual que é o tema desse episódio? Olha, o tema desse episódio surgiu de um tweet que eu mesmo fiz, que na verdade é uma indireta pra um bando de gente que nem me conhece. O seguinte tweet é assim: é claro que você não consegue, você não se compromete consigo mesmo. E gente, esse é um tema que ele me pega um pouquinho, porque eu sinto que eu não estou me comprometendo comigo mesmo nos últimos tempos. E eu odeio gente que não se compromete consigo mesmo e vem reclamar que não consegue as coisas. Mas é claro, como que você quer conseguir se você não faz nada? Como? O contexto desse tweet era o seguinte: estávamos, né, eu e essas pessoas fictícias que com certeza não existem, falando sobre academia e tal. E aí as pessoas falavam assim, ai, sabe quando você vê que a pessoa não se esforça de fato? Ou fala, eu vou fazer dieta, aí à tarde come 2 pães com Nutella e depois uma Coca-Cola e depois um morango do amor, mais um outro trem. Tipo, a pessoa não tá se comprometendo de verdade. Ela só fala que ela quer fazer, que ela vai fazer, e aí chega na hora e ela não faz e só reclama que não consegue o que ela quer. Mesma coisa com a academia. Tipo assim, não, quero emagrecer. Ela tá lá não fazendo dieta, aí fala, também não vou na academia hoje não. Ou vai na academia e tipo, não faz nada direito. E esse tipo de coisa me dá um pouquinho de estresse. Porque, gente, reclamar é muito fácil, mas fazer o que você quer fazer de fato pra você conseguir o que você quer conseguir, aí é outra história. E eu sinto que começar a me comprometer comigo mesmo foi assim, um grande divisor da minha vida. Gente, eu não sou perfeito, tá? A segunda parte do podcast é pura autocrítica, autodestruição, tudo bem? Ofensas a mim mesmo, mas nessa primeira aqui eu quero ofender, criticar e destruir as outras pessoas. Então, cada um na sua vez. Porque assim, eu vejo muita gente falando que, nossa, eu gostaria tanto de, sei lá, mudar meu corpo. Eu gostaria tanto de conseguir tal carreira. É óbvio que, né, envolvem outras 1 bilhão de questões, tipo genética, tipo dinheiro, tempo e tudo. Não estamos falando disso, tá bom? Estamos falando sobre pessoas com condições e acesso e possibilidade, tempo e dinheiro. Mas aí fala tanto, e não faz nada. Aí fala assim, nossa, não, porque meu sonho era escrever um livro. Você já abriu um arquivo do Docs ou do Word e escreveu alguma coisa? Você já começou a planejar a história? Você já pesquisou no YouTube como se escreve um livro, pelo menos? Ou você tá só falando que, não, esse é o meu sonho, né? E essa é uma boa diferença de sonho e meta, porque o sonho, você não faz nada, você só sonha. E uma meta, você vai atrás pra fazer. Mas, Boizinho, por que você tá sendo tão agressivo? Gente, porque ultimamente eu sinto que eu tô precisando tomar um sacode. E aí eu queria ter um podcast que alguém me desse um sacode. Só que, né, eu que sou podcaster, então eu dou o sacode em vocês pra valer pra mim mesmo. Porque eu sinto que eu não tô me comprometendo muito. Sabe quando você fala, não, não. Quando eu acabar isso aqui, eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu entregar este trabalho da faculdade, aí sim eu vou voltar a escrever meu livro. Não, porque depois dessa semana, que tal coisa terminar, aí eu vou voltar pra academia. Quando tá o dia perfeito, lindo, quando o sol raiar, os pássaros cantarem, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu sinto que eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô me dando essa sabotada. E aí eu tava me perguntando, né? Faz um tempo que eu não vou na psicóloga também, tô com saudade dela. Oi, psicóloga, se você estiver ouvindo ainda no podcast. Comecei a me perguntar por que eu não tô fazendo essas coisas que são importantes pra mim, né? Que eu sei que vão moldar a minha vida e o meu futuro. E por que eu não faço se eu gosto de fazer, sabe? Esse que é o mais doido. São coisas que eu curto fazer, que eu sei que me fazem bem, que me trazem resultados legais. Então, por que não fazer? A resposta que eu cheguei, que pra mim é uma resposta um tanto quanto óbvia, né? Porque eu já me conheço muito bem, mas pra você pode não ser, é que eu tô com um grande medo de voltar a fazer essas coisas, voltar a me esforçar e falhar miseravelmente.
Então faz muito tempo que eu não posto vídeo. E se eu ir lá me esforçar, passar a semana inteira gravando e editando pra postar vídeo certinho e flopar e ninguém gostar, sabe? E aí, o que eu faço com isso se eu me esforcei tanto? E se eu for lá escrever esse livro, finalmente, depois de muito esforço, conseguir lançar e ninguém lê? Ou ainda lerem e não gostarem? O que eu vou fazer com todo esse esforço, com todo esse investimento, com, sabe, todas essas emoções que eu coloquei nessas coisas? E eu acho que é tanto esse medo de falhar, mas também é colocar essas coisas em um pedestal muito alto, no sentido de que, nossa, isso aqui vai ser o que vai transformar a minha vida. Sendo que, gente, sua vida nunca vai ser transformada do dia para a noite, salve raras exceções de tipo, sei lá, você cometeu um crime muito ruim, talvez sua vida transforme do dia para a noite. Ou você irritou no TikTok porque não deu seu lugar no aeroporto, no avião, no caso. Na vida real, as mudanças, elas são tão mais graduais, no sentido de que, cara, quero ser escritor e postar vídeo na internet. Ok, começa a escrever e postar vídeo na internet. Só que você não vai viver disso agora. Provavelmente você não vai viver desse seu grande sonho no próximo ano também. Quem dirá no outro ano? Gente, eu fui começar a ganhar dinheiro, de verdade, assim, dinheiro mesmo com a internet. Eu acho que depois de 2 anos e pouquinho, porque quando eu lancei meu livro, ok, comecei a ganhar dinheiro com o meu livro, mas antes disso eu ganhava livro ou coisas. E, né, eu acho que vocês já estão cansados de saber que livro e coisas não paga conta, né? A concessionária de energia não tá aceitando livro e coisas como pagamento. Então, as coisas demoram. Demora até você construir uma coisa de verdade. Não existe essa grande coisa que se você fizer vai dar tudo certo e se você falhar vai dar tudo errado. Porque no final das contas nem tem falhar, né? Então, cara, me esforcei muito pra postar esses vídeos essa semana e flopou. Ok, mas já tá se preparando pra semana que vem? Porque talvez na semana que vem dê certo, sabe? É um processo, não é uma prova que você falha. Nossa, agora as coisas fizeram sentido na minha cabeça, realmente, né? Não tem isso de falhar, porque não é um dia que você vai lá responder uma prova de 120 questões. Talvez pra você seja, né? Se você vai fazer o Enem, aí tem como falhar, mas você sempre pode tentar de novo. Então, é um processo. É meio que fazer um pouquinho todo dia, porque aí se você falhar em um dia, você tem os outros 6 dias da semana que você fez, e aí pode ter dado certo. Então, mesmo que você fale metade desses dias, cara, metade dos dias, você deu tudo de si e deu certo. O que já é muito mais do que você fazia antes, que não era nada. Porque se a gente não se compromete com alguma coisa de fato, no meu caso, né? Escrever um livro, postar vídeo na internet, fazer as coisas que envolvem este outro trabalho, como que a gente espera alguma coisa? Como que eu quero, sabe, de fato, assim, ser um escritor se eu não escrevo? Como que eu quero, né, fechar campanhas e ganhar muito dinheiro se eu não posto vídeo na internet, não movimento minhas contas? E aí, você fica nessa, né? E agora eu vou voltar a jogar o shade aqui nas pessoas hipotéticas do começo do episódio. Se você não se compromete consigo mesmo, você não muda. E isso, gente, a gente entra num ciclo muito específico, que é o quê? Que é falar, não, segunda-feira eu vou pra academia, vou comer direito, vou tomar vergonha, vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que você tá falando isso e você não acredita em si mesmo. Porque várias outras vezes você já se prometeu coisas e não cumpriu. E aí você não tem credibilidade na praça consigo mesmo, sabe? Porque você não acredita. Imagina que é seu chefe te pedindo alguma coisa. Ele fala, João, você tem até segunda pra me mandar esse e-mail aqui com essas coisas. Gente, na sexta eu vou estar mandando um e-mail. Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Então por que comigo mesmo, quando sou eu o meu chefe, eu não me mando esse e-mail na sexta? E eu não me mando nem na segunda, nem na terça, nem na quarta? Por que quando sou eu, a régua ela é mais baixa e eu sou tão caridoso assim com essas minhas metas? Às vezes a gente não acredita na gente mesmo porque a gente sabe que no final das contas a gente não vai fazer. E isso só muda quando a gente começar a fazer. Porque você faz uma vez, você sabe que você consegue, você sabe que você tem compromisso consigo mesmo e aí a coisa fica até mais fácil. Você faz uma vez e aí você fala, poxa, eu já fiz semana passada, vou fazer essa semana também. E quanto mais você faz, mais comprometido você fica. Então, poxa, já corri semana passada, essa semana também corri, vou correr na próxima, já são 3 semanas correndo sem falhar nenhuma. Gente, isso é uma delícia, eu acho que é o maior truquezinho que a gente tem. E aí, gente, eu dei uma pequena pausa aqui pra tomar o meu cafezinho desse episódio. E aí eu estava pensando, nossa, mas, tipo, de onde tirar forças, né, no final do dia pra fazer o que tem que ser feito. E aí eu parei pra refletir um pouquinho, né, sobre algumas situações que eu vi outras pessoas passando e, tipo, outras experiências. Eu não sei, eu sinto que eu me comparo muito com as outras pessoas, mas não, tipo, colocando elas pra baixo, mas me colocando pra baixo. Tipo, sabe quando você vê uma pessoa passando por uma coisa e aí você vê que ela se colocou nessa situação e você só consegue pensar, meu Deus, a última coisa que eu quero
é ser igual a essa pessoa, ou ter uma vida igual a dessa pessoa. Você cria um sentimento assim de quase um desespero de, meu Deus, eu não posso ser assim, eu não posso mais ser assim. E eu acho que essa é uma grande motivação, não querer ser igual a alguém cuja vida não parece do seu agrado. E de repente é do agrado da pessoa, né? Porque cada um é cada um, mas pra você não é. Tipo, gente, ter 5 filhos não é do meu agrado, mas tem gente que quer ter 5 filhos e aí é do agrado dela. E eu acho que a coisa que mais tá me fazendo gravar esse episódio, sendo bem honesto, eu vou falar nem que tá me motivando, né? Porque eu pretendo estar motivado depois que eu terminar de editar isso aqui, mas é pensar que a vida é essa aqui mesmo, sabe? É isso aqui a experiência, porque assim, não sei quantos anos que você tem, né? Porque você pode estar no ensino médio, eu sei que tem gente um pouco mais nova que também escuta o podcast, mas gente, essa é a vida, tá bom? Não, não se engana achando que, nossa, não, é só por enquanto. Não é só por enquanto, isso aqui também é a vida e o tempo tá passando. Principalmente depois que você se forma no ensino médio, gente, faculdade passa em um piscar de olhos. E quando você acaba a faculdade, então, não é aí que sua vida começa, sua vida já começou desde que você nasceu, sabe? Essa aqui é a experiência real. Você não tá só numa fase estranha, essa aqui tá sendo a sua vida. Você quer que essa seja a sua vida mesmo? Porque se você não fizer nada pra mudar, nada vai mudar de verdade. Não tem um grande dia mágico, assim, que a chavezinha vai virar e todas as coisas vão se resolver. Porque essa aqui é a vida. E o dia mágico que todas as coisas vão se resolver, ele não chega nunca, desculpa decepcionar vocês, tudo bem? Esse episódio aqui, ele tá sendo muito episódio de coach, mas eu acho que é o coach que eu tô precisando, então, né, provavelmente vocês também estão, porque todo mundo é conectado mentalmente de alguma forma. E tá bom, Boizinho, então de onde, né? De onde eu começo? Como que eu faço? Gente, assim, acho que o primeiro passo é realmente se organizar e pensar o que eu quero de verdade. O que eu quero pra minha vida. Não é o que eu quero pra minha vida depois que eu acabar o ensino médio, depois que eu fizer depois. Não. Quem sou eu? Que pessoa que eu quero ser? Eu gosto muito de pensar nisso, eu tô sendo a pessoa que eu quero ser? Eu acho que no momento não. E toda vez que eu sinto que eu não tô sendo quem eu quero ser, eu sinto que isso me deixa triste, isso me deixa ansioso, porque parece que eu tô fora de sincronia. Aí eu começo a perguntar, nossa, por que eu tô fazendo tudo que eu quero fazer, se essas coisas, quer dizer, por que eu tô fazendo todas essas coisas, se são coisas que não me tornam quem eu quero ser ou não me deixam mais perto das reais coisas que eu quero. Tipo, obviamente, né, a gente tem que se sustentar, pagar conta e estudar pra ter uma carreira, mas, né, a gente também tem que valorizar esse outro lado da nossa vida, porque no final das contas, é por causa desse outro lado da nossa vida que a gente está vivo, né? Por que viver, se não pra ser quem você quer e ter o que você quer de fato? Então, depois de entender o que você quer de verdade, o segundo passo talvez seja realmente ver o que você tem que fazer e o que você tem que mudar pra chegar nesse lugar que você quer. E, gente, eu não vou mentir não, às vezes custa meio caro, no sentido de que, olha, tem dia que eu acho que você vai ter que ficar acordado até um pouco mais tarde fazendo o que você tem que fazer, ou de repente num sábado não sair ou não passar o dia inteiro dormindo e vendo série pra poder trabalhar num projeto especial. E assim, é penoso nesse sentido de que exige um pouquinho mais de esforço, só que toda mudança exige um pouquinho mais de esforço. E depois que você começa a ver o resultado desse esforço e começa a ver que as coisas estão mudando porque você tá mudando, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que você começa, tipo academia, gente, você começa a ir na academia, você vê seu corpo mudando, as coisas que você queria mudar se transformando, você se empolga um pouco mais, e aí você vai se empolgando e vai se empolgando. A gente só tem que ter força suficiente pra dar esse start, essa fagulha inicial, que é muito difícil. E sendo bem honesto com vocês não acham que vocês merecem viver a vida que vocês querem viver de verdade? E ser as pessoas que vocês querem viver? Não sei quanto a vocês, gente, mas eu fico muito cansado de me comparar com as pessoas na internet e falar, nossa, fulano é tão legal, fulano é tão incrível, se veste tão bem. Por que eu não posso ser tão incrível e me vestir tão bem, sabe? Poxa, eu vou atrás disso, eu mereço ter isso também e ser legal assim também. Por que não? Por que você não pode ser a pessoa que as pessoas se comparam e falam, uau, que pessoa legal? Se a gente pensasse na nossa vida como uma grande historiazinha, um livro, você ia gostar do personagem que você é hoje, ou você ia se achar um chato, fracassado, sem sucesso? Não tô falando pra gente, né, colocar metas impossíveis e se matar de trabalhar, mas, poxa, vamos se comprometer com quem a gente quer ser. Por que não, hein? Por que não? E, gente, olha, por hoje eu acho que vai ser isso, tudo bem? O amigo boizinho de vocês tem que ir para a academia, depois ir para o trabalho e voltar para casa, então, e editar esse podcast, né? Eu esqueço que eu tenho que editar esse podcast, então, por hoje é isso, eu espero que
esse episódio tenha feito algum sentido. Espero que eu não tenha sido tão coach quanto eu tô pensando que eu fui. Mas, no geral, eu julgo um episódio muito bom, tá? Eu julgo que eu falei o que eu acho que eu precisava escutar e o que eu precisava falar nesse momento, né? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, ou pelo menos te entretido aqui por esses pequenos minutinhos que a gente ficou junto. E lembrando vocês que a gente tem esses pequenos momentinhos pra ficar junto toda segunda-feira, toda semana, pra sempre. E em breve com episódios extras, tudo bem? Eu tô meio só sem tempo pra trabalhar nisso, mas já chega e eu anuncio pra todo mundo, certo? Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Se cuidem.